Olá, seja bem-vindo a esse projeto que tem como objetivo aumentar a sua sabedoria, a sua capacidade de lidar com as pessoas, situações e os problemas que acontecem na sua vida. Então fica preparado, porque a aula de hoje vai ajudar você não só saber as coisas do caminho, mas principalmente a percorrer o caminho. Para começar tudo então, para que também você me conheça, vamos falar sobre qual que é a diferença entre alguém inteligente e alguém sábio. Por que algumas pessoas têm uma sabedoria, conseguem de uma hora para outra ter algumas sacadas, alguns pensamentos que resolvem tudo, traz paz a um caos ou conseguem passar por esse caos com uma certa tranquilidade, e outras estão tão desesperadas, travadas, talvez onde você está hoje. Você é a pessoa que está caminhando, sobre a brasa, sobre o vento, está numa ponte que está balançando bastante, e aí você trava durante a ponte, ou você corre nela, ou você dá passo, ou você quer correr, por exemplo, diante de uma ponte que está muito inconstante. Então é sobre isso, é sobre como nós temos cada vez mais sabedoria para lidar com as coisas. Mas é importante que você compreenda de onde vem a sabedoria. O que é a sabedoria? E qual é a diferença entre eu ser inteligente e eu ser sábio? Então eu vou colocar três personagens para você: o inteligente, o competente e o sábio. Então vamos lá, são três, anota, já pega uma folha, sempre tem um caderno, porque isso é um projeto, você vai estar com a gente aí durante pelo menos 12 aulas, ok? Pelo menos, porque a gente se empolga, você vai descobrir isso. Então, o que é uma pessoa inteligente? Onde que eu desenvolvo a minha inteligência racional? Eu vou desenvolver na graduação, eu vou assistir aulas como essa, eu vou fazer cursos, treinamentos e tal, para quê? Para que eu desenvolva o meu conhecimento das regras. Como assim? Faz sentido que quanto mais você sabe sobre o ambiente que você está, sobre as leis que você está, mais domínio você tem sobre ela. Pensa um pouco sobre o seu trabalho. Talvez quando você iniciou o seu trabalho ou quando as pessoas iniciam a trabalhar com você, elas conhecem pouco ou muito da sua empresa. No começo, pouco. Então o que você começa a ensinar? As regras. Você começa a trazer racionalidade. Esses são os processos da empresa, você precisa chegar nesse horário, sair nesse horário, aqui nós fazemos tais atividades, a sua atividade segue etapa A, etapa B, etapa C. Então você vai mostrando para as pessoas aquilo que é certo e aquilo que é errado. Quanto mais inteligente eu sou, mais domínio eu tenho sobre a física, a química, a matemática, ou talvez aquilo que é da sua área de atuação, quanto mais você conhece, mais inteligente eu sou. Mais conteúdo eu tenho. Mas isso não quer dizer que você é sábio. Entende? Por que você vai ver então pessoas que têm doutorados na vida? Doutorados. Mas a vida nunca subiu. Ele nunca foi um doutor na vida, ele nunca conseguiu gerar resultado financeiro, resultado na vida das pessoas. Então é sobre isso que eu quero falar com você, para que você não caia nessa armadilha. A inteligência é maravilhosa, mas sem você. Então olha aqui, presta atenção nisso. Sem você compreender, aqui eu conheço sobre o caminho. Aqui eu já ouvi falar. Aqui eu já li no livro, eu já sei como é ser um engenheiro. Então eu fiz a faculdade de graduação, eu fiz a graduação em engenharia. Então eu sei o que é ser engenheiro. Eu estudei. Mas o que é ser competente em relação a ser engenheiro? É viver o caminho. Então o competente, ele é aquela pessoa que ele colocou esse conhecimento dentro do caminho. Sabe quando você fala assim, eu vou fazer uma viagem para tal lugar, e aí você vê o melhor trajeto, você talvez entrou lá no Google Maps, talvez você andou na estrada por ali, você conheceu o caminho, mas você andou esse caminho?
Sem andar o caminho, você ainda não é competente. Esses dias eu com uma mentorada e ela dizia para mim: João, mas eu sou boa, mas eu sei que eu sou boa. Eu falei: você sabe que você tem inteligência, mas muito das coisas que você fala, você ainda não viveu o caminho. E onde você foi viver, você foi demitida. Por quê? Porque você ainda não é competente. E a sensação que a inteligência gera em nós é que nós já somos competentes, quando não somos. Você precisa suportar o processo de viver o caminho. Quando você vai viver o caminho, por exemplo, eu vou fazer essa analogia dessa ponte, talvez você estudou como era passar a ponte, mas você viu a ponte reta, estável, na temperatura e ambiente adequado. Agora, na vida, o que vai acontecer? Na vida tem pessoas te empurrando dentro dessa ponte, tem pessoas vindo contrário, tem vento, tem a chuva, tem o sol muito quente. Então, dependendo se alguma coisa você acaba esquecendo, você desiste de viver o caminho. Então, olha qual é a diferença. Muito de nós que somos inteligentes, que buscamos na racionalidade, nós desistimos de sermos competentes. A gente não se permite viver o caminho. O que é viver o caminho? Correr riscos. Então, a primeira coisa que você precisa anotar nessa folha que você colocou aí é: eu preciso começar a correr mais riscos. Porque muita coisa, o inteligente, ele se esconde atrás da sua sabedoria. Como é que você sabe que você está conversando com uma pessoa inteligente e não competente? Quando essa pessoa tem resposta para tudo. Quando essa pessoa, ela sabe de tudo, ela cita livros, ela cita um monte de coisas. E aí você olha para a vida dela e fala: tá, mas tá bom, por que você só está aí? Por que você não está, sei lá, por que hoje você não é os caras que estão explodidos? Sabe por quê? Porque ele não viveu o caminho. Porque quando ele viver o caminho, ele vai parar de dar tanta receita para os outros, porque ele vai ver que no caminho as receitas muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Porque no viver o caminho a gente vai reformatando as receitas. Isso que eu quero trazer. As regras aqui, eu tenho um amigo meu que ele não é dele, mas ele diz muito isso. Ele fala assim, a teoria é muito boa, mas na prática a teoria nem sempre é correta. É algo assim, né? A teoria nem sempre é real. Nem sempre ela é boa, muitas vezes, na prática. Então o que eu quero trazer para você? Vá viver o caminho. Vá viver e vai ser competente. Olha, eu estou falando com você sobre de onde vem tudo isso, tá? Onde você está, aqui comigo, você vai estar num lugar onde eu vou falar, onde eu vou unir para você neurociência, onde eu vou unir psicologia, onde eu vou unir ferramentas da administração e também a fé. Falar muito disso com você, tá? Dos princípios bíblicos que nos ajudam a viver tudo isso em plenitude. Então, o que vai acontecer? Você vai subir. A ideia é que você assuma cada vez mais as suas potencialidades e capacidades. Então, viva o caminho e faça a sua vida acontecer. É a mesma coisa assim, eu sei que eu devo perdoar. Eu li sobre o perdão, mas eu consigo perdoar? Eu vivi o caminho, de fato, de perdoar pessoas? A maior parte das pessoas apenas conhece, não faz. Então o competente, ele faz. Mas João, você começou falando disso sobre o sábio. Tá, então qual que é a diferença daqui? Então deixa eu te falar. A maior parte das pessoas vai dizer assim, o inteligente é aquele que sabe e o sábio é aquele que aplica o que sabe. Não, esse é o competente. O competente é aquele que aplica aquilo que sabe. O sábio é aquele que cria novas perspectivas. Ele é criativo. Isso que eu quero que você entenda. O sábio, ele vai além daquilo que a regra traz, daquilo que a competência traz. Então ele faz. Essas são as sacadas. Cara, ninguém pensou naquilo, mas esse cara pensou, porque ele acessou algo que não é simplesmente dele, mas é do alto. De onde vem a sabedoria? Algumas pessoas vêm das minhas experiências. Não, isso é para o competente. Não, vem daquilo que eu li. Isso é para o inteligente. A sabedoria, ela vem do alto. Então eu quero ler para vocês, toda a sabedoria vem do Senhor. Ela está junto dele desde sempre.
A areia do mar, os pingos da chuva, os dias da eternidade, quem os poderá contar? A altura do céu, a amplidão da terra, a profundeza do abismo, quem as poderá explorar? Antes de todas essas coisas foi criada a sabedoria. Então, antes de todas essas coisas já existia a sabedoria. O que o sábio faz? Ele acessa essa sabedoria. E essa sabedoria é aquela que explora, presta atenção, a profundeza do abismo e a amplidão da terra, os pingos da chuva, as areias do mar. Né? Não se cai um só cabelo da sua cabeça sem que a sabedoria saiba. Então, a maior parte das pessoas não consegue colocar isso na sua vida, no seu trabalho. E aqui, nesse ambiente, eu vou fazer você pensar, analisar, refletir e, principalmente, não se conformar com o que disseram para você que você precisava só ser inteligente ou você precisa só se matar de trabalhar. Porque tem gente que está vivendo o caminho, mas nunca abre a porta da sabedoria, da abundância na nossa vida. Então o que eu quero trazer para você agora é onde mais você está. Então se está fazendo sentido para você, você quer acessar mais essa criatividade, ser capaz de criar novas perspectivas, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta o que esse conteúdo gerou em você, porque daqui para frente nós teremos 12 aulas onde eu vou ajudar você a vir cada vez mais para cá, a desenvolver a tua sabedoria, a tua capacidade de acessar essa sabedoria, de dar vazão, de verdade às suas ideias, os seus projetos, aquelas coisas que você sente no teu coração, mas por algum motivo ainda você não faz, ok? E aí você já buscou na inteligência, a inteligência emocional está aqui. Isso aqui é para a próxima aula, tá? Para a próxima aula eu vou te explicar a diferença entre inteligência racional, inteligência emocional e inteligência espiritual. Bora lá! Então nos vemos na próxima aula. Um grande abraço!